Há um tempo, eu assisti um vídeo de um pastor que estava conversando com um irmão da igreja, e esse irmão, ele era viciado em muitas coisas. E ali ele começou a tentar o irmão com aquilo que ele mais gostava. Olha só esse vídeo. Sente aqui. O que é isso? Nossa, cigarro. Sente o cheiro. Nossa, vontade de fumar na hora. À vontade. Perdi um pulmão por causa dessa porcaria aí. A pessoa entrega antes da gente jogar fora, a gente faz os testes. Sente aqui. O que foi? Nossa, cachaça pura. E aí? Posso? Dá vontade? Dá. Não, sente primeiro. Se você não sair daqui curado, eu te dou a garrafa toda. Robson, eu quero fazer um desafio com você. Sim. Se você não sair daqui curado, eu como a Bíblia, rasgo, como, folha por folha com capa e tudo. E você vai usar aqui. Aceito. Você aceita o desafio? Aceito. Tem certeza? Absoluta. E talvez você me diga, nossa, que maravilha, ele saiu restaurado e curado pelo sangue de Jesus. Será mesmo? Tem práticas que não são bíblicas, mas muitas igrejas fazem por aí. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E muitas doutrinas ou práticas que eu vou falar aqui, você já viu em algum lugar, seja na sua igreja ou em uma outra igreja que um dia você visitou. Mas vamos lá. A primeira prática que não é bíblica é o Vale do Sal. Olha aqui pra mim, sexta-feira agora tem mais uma oportunidade de você iniciar essa corrente. Tem o início da corrente do Vale do Sal. Você vai passar pelo Vale do Sal. Por isso que tem que passar pés descalços no Vale do Sal. Porque vai os seus pés em contato direto com o sal para a purificação. A ideia de usar o sal como um elemento que tira as energias negativas é muito mais típico no movimento esotérico, ou até mesmo em religiões de matriz africana. Aqui no Brasil, nós temos a Umbanda e o Candomblé, que tem como ênfase a experiência pessoal em busca da luz suprema ou de um orixá. E durante algumas sessões que são feitas nessa religião, o sal é usado, por exemplo, como proteção divina. Então, para eles, o sal afasta energia negativa, também elimina espíritos maus. Então tudo isso aqui, você encontra em religiões esotéricas e não no cristianismo. Entretanto, eles usam aquela passagem de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 até o 22, quando Eliseu ele purifica a água. Mas o texto, lá no versículo 21, diz: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Observe que quem faz essa coisa sobrenatural não é o profeta, não é o apóstolo e muito menos a pastora, é o Senhor. Perceba, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Então, toda ação que é feita vem de Deus. Agora, no Novo Testamento, nós não temos mais esses elementos visíveis. O grande problema dessas igrejas apostólicas e neopentecostais é o seguinte, que eles usam ali um imperativo do profeta. Então, se o profeta está dizendo, realmente tem que acontecer. É daí que entra também a confissão positiva, quando pela fé eu determino e algo acontece segundo o tamanho da minha fé. E isso daqui, na verdade, é errado. E essa ideia de usar o sal como um meio de purificar as nossas almas ou afastar as energias negativas não vem do cristianismo. Não encontramos nenhuma passagem bíblica que afirme isso. O que nos livra de todo mal é o sangue de Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o 20, nos mostra uma cena formidável. Jesus, o Santo de Deus, e o Gadareno, o endemoniado. E ali, apenas com uma palavra, Jesus liberta os demônios daquele homem. Lembrando que quando ele fala, somos muitos, somos uma legião, legião era uma quantidade do exército romano daquela época, tá? Então a quantidade ali chamava legião, então eram muitos. E Jesus expulsou com apenas uma palavra, porque ele é poderoso. Agora, usar sal grosso para expulsar demônios, tirar energias negativas, é heresia. Se na sua igreja tem essa prática, a sua igreja não é cristã. Ela é uma igreja, na verdade, centralizada no esoterismo e não no cristianismo. A próxima prática acontece tanto em igrejas neopentecostais como em igrejas pentecostais e tradicionais também, que é a dança profética. Eu ainda não consigo compreender
como que nós chegamos em um nível tão grande assim de entretenimento que nós temos que ter dança na hora do culto. Tem algumas igrejas por aí que tem o fundo mais escuro, né, as luzes mais baixas, e as mulheres começam a dançar ali. Parece uma boate. Essa é a verdade, porque você já tem a luz baixa e tem mulheres dançando ali, o que parece. Eu não entendo por que nós estamos acrescentando coisas à liturgia. Nós só devemos fazer aquilo que está nas escrituras. Por que é difícil seguir a Bíblia? Por que as pessoas têm essa ideia de ficar pegando artifícios ou até mesmo métodos estranhos de igrejas norte-americanas para trazerem para a igreja? Por que fazer isso? E essa ideia de dança profética não tem nem base bíblica. Você não acha nenhuma passagem bíblica indicando que realmente nós devemos fazer isso na hora do culto. E Paulo, ele elenca ali uma lista de ministérios para a igreja. Em Efésios capítulo 4, do versículo 11 até o 13, nós temos aí: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E para que Jesus deu esses ministérios? Para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que servem esses ministérios? Para a edificação do corpo de Cristo. E eu lhe faço uma pergunta: dança profética na igreja edifica a vida de quem? Lembrando que Paulo, quando ele fala apóstolos, nós não encontramos mais esse tipo de ofício hoje na igreja evangélica. Porque para você ser um apóstolo, você tinha que ser testemunho ocular, ser chamado por Jesus ou ter visto ele. Então, você que diz ser apóstolo, você cumpre essas exigências? Não, né? Então você não é um apóstolo. E ainda falando sobre essa dança profética, eu vejo muitos homens aí se vestindo como mulheres e dançando na igreja. Meu pai, nós temos que voltar à nossa masculinidade e parar com essas gracinhas no momento do culto. Aí no Salmo 149, versículo 3, diz que nós devemos louvar a Deus com danças. Sim, mas Davi, ele não ensinava, por exemplo, como que o sacerdote deveria se comportar no templo do Senhor, porque Davi, ele não era sacerdote, Davi era rei. E você não vai encontrar em nenhuma passagem bíblica um levita ou até mesmo um sacerdote dançando próximo do propiciatório, ou seja, bem no local onde era feito a oferta ao Senhor. Você não encontra. E se você usa esse versículo como pretexto para dançar na igreja, saiba que você está fazendo um anacronismo. O que Davi está falando ali é sobre uma dança de alegria ao Senhor. Talvez você use a passagem de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, quando Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém e ele fica alegre e ele começa a dançar. Lembre-se, Davi não estava dançando dentro do templo, mas durante a caminhada. Então essa ideia de dançar na igreja como se fosse algo profético, não tem passagem bíblica que realmente comprove que isso é de Deus, vem de Deus. Então, seguindo o princípio bíblico, você deve dançar, na verdade, fora do templo e não dentro, porque não era típico entre os levitas e muito menos entre os sacerdotes. E quando você vai para o Novo Testamento, quando você vê a história de Pedro e João, eles iam ali até o templo orar ao Senhor. E em nenhum momento diz que eles estavam dançando na presença de Deus. Então, dança profética não convence ninguém do pecado e do juízo de Deus. Talvez possa trazer uma emoção, mas e quando a emoção acabar? E aí o que acontece? Vem o arrependimento? Então o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. E como que nós cremos em Cristo? A partir da ministração da palavra de Deus. É isso que você deve fazer, pregar o evangelho e parar de colocar elementos estranhos durante o culto, porque dança profética não tem base bíblica. É só mais um entretenimento. Agora vamos falar sobre algo muito mais comum em nossos dias, que é artefatos judaicos no culto cristão. A Igreja Universal, a Igreja Mundial do Reino de Deus e outras igrejas neopentecostais têm essa ideia de colocar artefatos judaicos no momento do culto. Porém, não temos nenhuma base bíblica indicando que nós devemos fazer isso. Inclusive, Paulo proíbe isso. E parece que essas igrejas neopentecostais, elas vivem em um mundo totalmente paralelo com a nossa ideia de cristianismo, né? Porque perceba, faz sentido a Arca da Aliança, por quê? Porque a Arca da Aliança é a presença de Deus. Então, nesse quesito, faz sentido, porque a Arca da Aliança é a presença de Deus. Porém, essa Arca da Aliança que eles usam ali no meio do culto, durante as ministrações,
não é a Arca da Aliança verdadeira. Então, não adianta você fazer uma réplica e falar que ali é a Arca da Aliança do Senhor. Não é. E parece que falta um raciocínio teológico. Se a arca não é a verdadeira ali, por que deixá-la? Por que cultuar algo que não é a presença de Deus? A Arca da Aliança a gente nem sabe onde que está. Mas perceba, a Arca da Aliança no Antigo Testamento era considerada praticamente a presença de Deus. Então, onde a Arca da Aliança estava, Deus estava ali. Principalmente quando estava no Templo de Jerusalém. Em 1 Samuel capítulo 5, do versículo 6 até o 7, tem algo fascinante sobre a presença de Deus. Os filisteus roubaram a Arca da Aliança e Deus castigou eles com hemorroidas. Então esse foi o castigo de Deus, porque a presença de Deus estava na Arca da Aliança. Mas no Novo Testamento, com a morte de Cristo, não precisamos mais da Arca da Aliança. Na Nova Aliança, a presença que nós temos no culto é do próprio Cristo. Então quando nós estamos cultuando a Deus, estamos tomando a ceia do Senhor, aquela presença ali é uma presença espiritual. Cristo está entre nós. Então não é mais a Arca da Aliança, e sim o próprio Cristo. Lembrando que a Arca da Aliança é como se fosse uma tipificação do próprio Cristo, mostrando a presença dele entre nós. E tem uma heresia por aí católica, né, que diz que a Arca da Aliança no Novo Testamento, a tipificação dela do Antigo para o Novo, tem a ver com Maria, né? Alguns creem que a Arca da Aliança representa no Novo Testamento a presença de Maria. É aquela ideia de mariolatria. Nós cremos, na verdade, que todas as coisas que eram ali do Antigo Testamento, os sacrifícios, a Arca da Aliança e algumas coisas do Antigo Testamento, essas coisas tipificam a pessoa de Cristo. Então essa ideia de colocar candelabros, Arca da Aliança, usar quepá e outras coisas não são práticas do cristianismo, são práticas do judaísmo. E se você frequenta uma igreja que é pentecostal ou reformada e pratica essas coisas, não, meu filho, a sua igreja não é reformada, a sua igreja não é pentecostal, a sua igreja é neopentecostal. Então, saia dessa igreja, porque no Novo Testamento não precisamos mais fazer práticas judaicas para que nós possamos ser justificados por meio de obras. Inclusive, em Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 até o 4, Paulo fala sobre essa ideia de alguns cristãos da época que queriam continuar no judaísmo. E ele fala o seguinte: olha, vocês não precisam mais se circuncidar. Então é o seguinte, se você gosta de colocar a Arca da Aliança na hora do culto, candelabros e também usar quipá, então você tem que se circuncidar. É isso mesmo, aquilo que eu estou falando. Porque se você quer ser judeu também, então faça as práticas judaicas. Lembrando que, se for para usar também essas ideias judaicas, você tem que guardar os 10 mandamentos de uma forma correta e sem quebrar nenhum. Inclusive guardar o sábado. E sabe o que acontecia quando alguém quebrava o sábado no Antigo Testamento? Era exterminado. Ou seja, descia a sepultura. Então, se você quer ser judeu, seja 100% judeu na prática e não apenas na teoria. E também existem 613 costumes da mitzvot, que é uma regra de costumes judaicos que todo judeu tem que cumprir. Você não vai poder usar um material que tenha 2 peças de linho ao mesmo tempo. Não vai poder. Outra coisa, não vai poder comer camarão. Então, querido, se você gosta de colocar a Arca da Aliança na hora do culto e outras coisas, você tem que praticar também toda a tradição judaica. E Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele pega pesado. Olha, vocês não precisam mais ficar se circuncidando aí agora que vocês estão em Cristo. Não precisa mais, porque Cristo é a circuncisão no coração do homem. É Cristo que cumpre toda a lei. Então, não dá para colocar coisas judaicas no momento do culto. E se você faz isso, você faz parte de uma igreja neopentecostal e não de uma igreja tradicional ou reformada. Não tem nenhuma base bíblica para isso. Agora vamos falar sobre os objetos ungidos que muitas igrejas neopentecostais usam durante ali a liturgia. Que já ligaram para cá e pediram esse martelo, e ainda hoje ou amanhã, se possível for, no primeiro horário você vai se dirigir a uma agência bancária e vai fazer aquela ofertinha de R$1.000.
Muitas pessoas usam aquela passagem de Atos capítulo 19, do versículo 11 até o 12, para falar que a prática de ungir objetos é bíblico, e não é. E na região que Paulo vivia era muito calor, então era muito típico o judeu levar ali lenços para tirar o suor, ou até mesmo para usar para outras coisas. E ali as pessoas pegaram os lenços de Paulo e os aventais e começaram a levar para os doentes. Mas perceba que não existe aqui um imperativo, ou seja, uma ordem indicando de que isso deve ser feito entre os apóstolos. É apenas uma parte singular de Atos dos Apóstolos, onde mostra uma ação sobrenatural de Deus que acontece por meio da fé das pessoas. Mas Paulo, em nenhum momento, ele torna esse episódio como um dogma para a igreja. Ou seja, olha, assim como Paulo fez, tal, você também deve fazer. Não. Na Bíblia podemos separar os textos em duas categorias: aqueles que são descritivos e aqueles que são prescritivos. Os textos descritivos são aqueles que falam sobre histórias, por exemplo, dos profetas, ou até mesmo contando sobre um fato específico. Agora, os textos prescritivos são aqueles que determinam leis ou regras a serem seguidas. Por exemplo, por ser um livro histórico, você não pode pegar o livro de Atos e começar a criar doutrinas a partir de algumas certas passagens. É claro que existem algumas passagens que são fundamentais para nós, principalmente em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas e capacita elas, por exemplo, a falarem em outras línguas. Nós temos ali dons espirituais acontecendo naquele momento. Mas, no caso de Paulo aqui, é apenas um fato isolado que demonstra a fé de outras pessoas ao pegarem os seus lenços e aventais. Agora, não podemos criar doutrina a partir desse texto bíblico. E a Igreja Universal tem esse hábito de ungir tudo que você imagina. É água ungida para que você se liberte do vício, é roupa ungida para que você tire aquela mandinga de você, aquele espírito mau. E o que dói no meu coração é ver esses pastores, apóstolos ou bispos vendendo essas coisas e ungindo, dizendo que vai fazer ali um grande milagre. E parece que essas pessoas gostam de ser, ludibriadas. Parece que vale tudo em busca de um milagre ou até mesmo de um sinal de Deus. Daqui a pouco, esses bispos aí vão vender peças ungidas íntimas para que você consiga o seu namorado ou namorada. A coisa tá feia, tudo em prol do dinheiro. É por isso que Paulo diz para Timóteo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, onde começa ali o mal? A partir da cobiça do dinheiro. Inclusive, Jesus diz que o dinheiro é um tipo de senhor. Então você não pode servir a dois senhores. E quem serve a Deus por causa de dinheiro, pode ter certeza, quando receber um salário melhor, vai virar a casaca e vai servir ao diabo. E outra coisa, mesmo que você seja curado, não é o objeto que vai fazer isso, é a sua fé em Cristo Jesus. Então, se é pela fé, para que eu preciso de algo tangível? Ou seja, algo que eu posso tocar. Há um tempo eu vi a Igreja Universal vendendo caneta para que você passasse na prova do Enem. Agora eu te faço uma pergunta: o que é mais justo? O crente preguiçoso passar no Enem ou o ateu que é esforçado e ficou a madrugada inteira estudando? É claro que é mais provável que o ateu passe na prova. Então, gente, nós temos que entender que essas artimanhas não vêm de Deus. São práticas, na verdade, que não tem nada a ver com o cristianismo. E se você gosta de comprar objetos ungidos e através daquele objeto você começa a ter mais fé, você não é pentecostal, tradicional ou reformado. Você é católico. Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.